O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser candidato a presidente da República neste ano de 2018, de acordo com a legislação brasileira. O Brasil aprovou em 2010 uma lei conhecida como Lei da Ficha Limpa, que impede a qualquer cidadão já condenado duas vezes em duas instâncias da Justiça de ser candidato. É o caso do ex-presidente Lula. Ocorre que no Brasil há uma idiosincrasia na legislação que permite a qualquer cidadão inscrever-se como candidato em qualquer eleição e aí a justiça provocada terá de dizer se ele é ou não elegível. É exatamente o caso do ex-presidente Lula, que encontra-se neste momento preso por conta de ser condenado na Operação Lava Jato a 12 anos e 1 mês de prisão. Preso, Lula não pode ser candidato, mas apresenta-se como candidato porque é muito popular no Brasil, é o líder popular que tem a maior taxa de intenção de votos hoje. Como a gente pode observar nesta pesquisa do Datapoder 360, do final de junho de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva tem 24% dos eleitores dizendo que votariam nele com certeza e 11% dizendo que poderiam votar nele, portanto 35% de potencial de voto. Ocorre que Lula tem também 62% dos eleitores brasileiros dizendo que não votariam nele de forma nenhuma. Isso é ruim. Ocorre que ninguém no Brasil tem tantos votos como Lula tem neste momento, portanto, o Partido dos Trabalhadores prefere apresentar o ex-presidente como candidato a presidente da República até o último momento possível. A eleição é em 7 de outubro. O PT e Lula acreditam que podem sustentar essa pseudo-candidatura até meados de setembro, para que daí então outra pessoa seja colocada no lugar e dispute em nome de Lula a eleição presidencial, na expectativa, essa expectativa de Lula e do PT, que os votos deles sejam transferidos para esse novo candidato. O deputado federal Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, está há mais de 20 anos na política. Apresenta-se, entretanto, como alguém que é de fora da política tradicional. Apresenta-se como alguém que não pertence ao establishment político que comanda o Brasil há mais de 2 décadas, sobretudo 2 partidos políticos que polarizam todas as eleições presidenciais há mais de 20 anos. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e PT, Partido dos Trabalhadores. Esses 2 partidos foram finalistas em todas as eleições e comandaram o país neste período, e hoje o Brasil enfrenta uma crise grave do ponto de vista econômico. Há 3 anos o crescimento não existe, a situação de desemprego altíssimo entre jovens no Brasil, a taxa de desemprego é sempre em torno de 25%, o que é muito alto, para a população geral está em torno de 13%. Além disso, as instituições, o legislativo, o executivo e o judiciário estão sempre em conflito e cada vez mais fragilizados diante da população, e como se não bastasse, há uma crise de segurança pública no Brasil, com revoltas em presídios, com muita insegurança para os cidadãos nos grandes centros urbanos. Nesse caldo de cultura que se formou na política brasileira, o deputado Jair Bolsonaro, que é um capitão do Exército na reserva, apresenta-se como alguém que é de fora do sistema e que defende o discurso da lei e da ordem. E é por isso que Bolsonaro continua sendo o principal candidato quando Lula não está entre aqueles apresentados nas pesquisas de opinião. E mais ainda, Bolsonaro, como a gente pode ver nesse quadro que eu vou apresentar agora, tem o mais fiel eleitor brasileiro neste momento. Quando as empresas de pesquisas investigam como é a intenção de voto no Brasil, os votantes de Bolsonaro são os que mais dizem que já estão decididos e que não mudam de opinião até o dia da eleição. A taxa daqueles votos fiéis chega a 79% no caso de Bolsonaro, enquanto que para os outros concorrentes é muito mais baixa. É isso que explica, pelo menos neste momento, o fenômeno Bolsonaro. Resta saber se com um partido muito pequeno
ele vai conseguir até o dia da eleição manter todos esses seguidores. Além de Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Lula, há outras 3 forças importantes na disputa presidencial: Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT e Marina Silva, do partido Rede Sustentabilidade. As chances desses 3, Ciro, Marina e Alckmin, ainda é muito incerta. É claro que no caso de Geraldo Alckmin é necessário dizer que ele é o candidato considerado o preferido pelo establishment brasileiro. Muitas empresas grandes no Brasil estão apoiando a candidatura de Geraldo Alckmin. Ele é tido como um candidato de centro, embora tenha o apoio também de muitos partidos de direita, mas é um político tradicional de São Paulo que terá o maior tempo no que no Brasil se chama horário eleitoral para propaganda dos partidos políticos durante a eleição. Alckmin deve ter, quando começar a propaganda eleitoral, por conta das suas alianças, 50% dos minutos que os partidos recebem para fazer sua propaganda. Portanto, terá um grande poder midiático durante o processo eleitoral até o dia 7 de outubro e tem um grupo grande de partidos que o apoiam formalmente. Resta saber se Geraldo Alckmin conseguirá transformar todo esse apoio formal, toda essa propaganda de televisão, em votos efetivos nas urnas. O Brasil já tem exemplos dos 2 lados. Teve político muito desconhecido que, com o tempo de TV na propaganda, conseguiu ganhar votos e foi o vencedor. E teve também um caso notório em 1989, na primeira eleição presidencial pós-ditadura, um político muito importante chamado Ulisses Guimarães, do MDB, na época chamava-se PMDB, o partido, que teve o maior tempo de TV, a campanha mais rica de todas e terminou apenas com 4% nas urnas. Portanto, o Alckmin tem que ainda conseguir revigorar sua imagem perante o eleitor e provar que não é apenas mais do mesmo, mais um político tradicional, que é o que tem sido rejeitado pela maioria dos brasileiros, pelo menos até agora. O caso de Ciro Gomes e Marina Silva é justamente o oposto. Eles se apresentam como novos, mas não têm tempo de TV, têm dificuldade para obter recursos e não têm nenhum apoio quase de partidos relevantes às suas candidaturas. Portanto, terão grandes dificuldades para se viabilizarem até o dia da eleição. O fenômeno que ocorreu na eleição dos Estados Unidos de Donald Trump, com a grande influência das redes sociais e da internet, do que se convencionou chamar de fake news, pode ocorrer no Brasil, é verdade. Mas é necessário levar em conta que, no caso brasileiro, a mídia ainda está num estágio de desenvolvimento anterior ao que se vê hoje em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, quase que 100% da população tem acesso à televisão. E a televisão ainda é o meio pelo qual a maioria dos brasileiros recebem as notícias sobre qualquer assunto, inclusive a respeito da eleição. No Brasil, cerca de 30% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet. É um número ainda bastante alto, na verdade é um pouco maior do que isso. Portanto, tem uma parcela da população, justamente os menos favorecidos, os mais pobres, que não têm acesso à internet e vão receber as notícias por meio da televisão. Portanto, o impacto de fake news, de robôs que propagam notícias não checadas ou mesmo falsas, ainda é incerto nesta eleição. Houve uma eleição em 2016 para prefeitos no Brasil e o impacto das redes sociais existiu, mas não foi determinante. O que se diz neste momento, por conta até da candidatura de Jair Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas, como a gente pode ver nesse quadro, Jair Bolsonaro, hoje está na frente de todos os demais candidatos por conta da sua atuação nas redes sociais e na internet. E ele só conseguiu estar nesta posição por conta da sua forte atuação nas redes sociais. Se isso vai se manter até o dia da eleição é muito difícil saber, mas por enquanto, neste momento, sim,
a internet foi importante e não houve nenhum caso, até agora no final de julho, em que se possa dizer que houve uma notícia falsa que provocou algum grande escândalo que pudesse ter mudado o cenário eleitoral. É claro que ainda faltam cerca de 2 meses e meio, pode acontecer, mas muitas empresas de mídia, inclusive o Poder 360, têm se esforçado para fazer checagem de dados num consórcio grande de meios de comunicação. E o Poder 360 fará, inclusive, o primeiro debate deste processo eleitoral apenas com transmissão pela internet em streaming, numa parceria com a revista Piauí, do Rio de Janeiro, o Poder 360 em Brasília e a plataforma de vídeos do Google, o YouTube. Será no dia 18 de setembro, apenas com os 5 principais candidatos, será transmitido ao vivo para o Brasil inteiro e esse evento e outros que podem acontecer ajudam a debelar o efeito nocivo das fake news.